Pessoal, bom dia. Vamos iniciar agora a oficina de territorialização. Eu peço a atenção e o silêncio de vocês. É um momento muito importante. Desde novembro, eu me lembro que eu estava na reunião no colegiado dos coordenadores de atenção básica em Serrinha, e aí eu pedi o apoio das meninas da diretoria de atenção básica da CESAB, e elas prontamente disseram que viria para o município, só que então eu pedi em novembro de 2017 e demanda um tempo para que elas estejam no município. A CESAB tem que liberar, né? E depois a gente teve que remarcar por conta daquela greve dos caminhoneiros, mas hoje estamos aqui e vamos aproveitar esse momento ao máximo. Quando a gente fala em oficina, a gente pensa que a oficina, né? Na verdade, a oficina sugere um trabalho laboral. Então, para que vocês tenham essa noção de que elas vão falar aqui, mas a gente também vai ter que fazer nossa parte hoje. A gente vai ter que colocar a mão na massa. E a gente tem que saber também que esse processo de territorialização, a territorialização vai muito além de um simples mapa, né? Então, a gente perpassa por todo aquele processo político operativo do sistema de saúde e, na verdade, esse processo de territorialização é um processo muito dinâmico, né? Que o território ele interage com o sistema de saúde e com as pessoas. Por isso que a gente precisa refletir hoje sobre ele aqui e dar maior atenção a ele. Os profissionais de saúde têm que saber que eles têm direito, sim, mas que a gente também tem dever. E que a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam para que o sistema de saúde ele seja realmente de qualidade, né? Então, saber eu estou aqui, por que eu estou aqui, eu estou trabalhando com essas pessoas aqui, quais são as comorbidades que essas pessoas têm, né? Eu conheço o meu território. Um dia desses a gente estava numa reunião do colegiado de coordenadores e as meninas estavam perguntando, pediram para a gente fazer essa reflexão. Por exemplo, você sabe como surgiu a unidade de saúde da família que você trabalha? Você conhece a história do município de Teofilândia? Então, tudo isso é importante também. Então, um bom encontro para todos nós. Eu também estou aqui com muitas dúvidas e a gente vai aproveitar elas ao máximo, viu? Bom encontro. Bom dia a todos e todas. É um momento singular para nós, porque é um momento de, mais uma vez, sentarmos, como já foi bem colocado por Nicole. É um momento em que nós iremos, de forma democrática, fazer todo esse trabalho de territorialização. E eu creio que o dia será curto hoje. Nós teremos pouco tempo para muitas ações, para muitas atividades. Mas, enfim, que esse dia possa ser aproveitado ao máximo, que nós possamos ser o mais democráticos possível, no sentido de compreender que, de repente, aquela área agora vai passar a mim, de que aquela área também será minha, e pensar não só no eu, mas no colega, pensar na ação como um todo. Eu quero apresentar aqui as meninas, as técnicas da DAB. Eu sou péssimo de nome. Lívia e Ana Paula, que estão conosco. Elas vêm da CESAB e sejam muito bem-vindas ao nosso município. Renato é da base, creio que todos aqui já o conhecem, é nosso parceiro de muitos e muitos anos. Eu tenho Narla é residente também e está aqui para contribuir conosco nessa manhã. Agradeço a presença de cada um de vocês que se deslocaram das suas comunidades, do seu trabalho, para estarem aqui nesse momento nosso. E creio que hoje será um dia assim, muito produtivo. Estarei com vocês, talvez em alguns momentos eu precise me ausentar por algumas demandas da própria secretaria, mas farei o máximo para poder estar aqui com vocês durante todo esse dia. Que Deus continue nos abençoando, pois Ele tem abençoado, e que possamos ter um dia pacífico. Agora eu convido as meninas para que possam fazer uso da palavra. Eu sinto a falta de alguns agentes, me falta alguns. O pessoal do NASCE também não se encontra. A gente vai tentar encontrá-los. Mas agradeço de coração a todos que driblaram muitas dificuldades para estarem aqui, que aqui estão conosco. Bom dia, gente. Não tenho muita habilidade com esse negocinho aqui, detesto. Mas eu vou me esforçar. Então, eles já apresentaram, né? Meu nome é Lívia. Eu estou aqui acompanhada de Ana Paula, Renata e Narla.
Eu e a Ana Paula, a gente compõe a equipe lá da atenção básica, uma das equipes dentro da diretoria de atenção básica da CESAB. E antes da gente trazer, assim, se aproximar mais um pouquinho de vocês, a gente já fez uma fala ali com o secretário, com Nicole, já trazendo mesmo que a gente vai trazer para vocês. A gente, mesmo sendo de nível central, a gente não vai trazer todas as respostas. Esse processo de remapeamento, de redivisão de área, de ampliação de equipe, não é um processo fácil, né? Não é nada complicado, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é tão simples assim. Nicole foi muito feliz na fala dela quando ela trouxe que toda oficina requer mesmo um processo laboral. Toda oficina requer um produto. Qual é o produto que a gente quer aqui em Teofilândia? A gente quer redividir a área porque a gestão tem a intenção de ampliar, de aumentar a cobertura da saúde da família. Então, assim, esse momento não vai ser esgotado aqui. E a gente não veio para aqui para dizer para vocês, para vir impor as coisas para vocês. A gente veio enquanto Estado para facilitar esse processo, mas é um processo bem de vocês do município. O território é de vocês, quem conhece a realidade são vocês, e são vocês que de fato vão protagonizar esse momento. A gente veio para mediar e para ajudar vocês, tranquilo? Se eu estiver falando rápido demais, porque às vezes eu acelero e acabo falando até embolado, vocês podem se sentir à vontade, interromper e falar, Lívia, desacelera aí que está falando embolado demais, viu? Antes de a gente começar mesmo com o processo, a gente queria só trazer para vocês como é que a gente pensou esse momento. A gente pensou nesse momento inicial, onde a gente vai resgatar na memória de vocês alguns conceitos importantes em relação a esse momento de territorialização, de mapeamento, aqueles conceitos que a gente viu lá quando a gente fez o curso introdutório. Quantos de vocês são da época do introdutório? Vou levantar logo minha mão, porque eu sou da época do introdutório. Essa cara de menina aqui, mas eu já estou num processo já há um tempinho. Só uma pessoa fez o introdutório? Hein? Só tem você de 20 anos para trás? Embora meu povo levantar. Isso, muito bem. Então tem a turma do introdutório. Era um momento bom, né? Que infelizmente algumas coisas foram se perdendo, né? E a gente sabe que muito foi mesmo do processo de municipalização. O Estado ficou meio perdido nesse momento aí. Mas uma notícia boa que a gente já traz para vocês é que o processo de introdutório ele vai ser resgatado, né? Vai ser resgatado. O Estado já está no processo final de atualização dos manuais, que não vai ser chamado mais curso introdutório à saúde da família. Vai mudar o nome, mas vai se chamar agora acolhimento pedagógico. Mas o Estado vai fazer uma atualização aí com todos vocês. O momento vai começar primeiro com a gestão, já está marcado agora, é setembro, né, Paulinha? O acolhimento pedagógico? Em setembro já vai ter um movimento onde os municípios e bases vão ser chamados. Eu acho que esse momento é só com o pessoal das bases. Enfim, esperem que a gente já está nesse processo de atualização, repasse para as bases e isso vai chegar para vocês. A gente vai ter que, de fato, voltar e resgatar o bom e velho introdutório que agora vai vir com um nome novo, acolhimento pedagógico. Mas a gente precisa, de fato, parar e olhar, né? Como é que a gente trabalhava? Por que tanta coisa se perdeu? Por que o Estado se afastou, né? Porque a gente admite, enquanto Estado, que a gente, de fato, se afastou um pouquinho. Esse processo de municipalização fez com que a gente se afastasse um pouquinho. Mas esse momento inicial que a gente quer é resgatar na memória de vocês alguns conceitos que vocês já viram, já sabem, e a gente só vai lembrar. Depois desse momento inicial aqui, a gente vai dar uns textos para vocês lerem relacionados com essa temática e a gente vai, de equipe por equipe, tentando aqui mediar esse processo do mapeamento, tá? Tenha um pouquinho de paciência, o município de Teofilândia não é tão pequeno assim, 8 equipes é muita coisa, né? Para que vocês não se dispersem e estejam de fato concentrados aqui, viu? Bora lá começar então. Então vocês devem saber que no ano passado, em setembro,
houve uma publicação da nova Política Nacional de Atenção Básica, que a gente costuma chamar de PNAB. A primeira política de atenção básica no país, ela foi publicada em 2006 pela portaria 648, eu acho que alguns conhecem. Aí em 2001 ela foi reformulada e foi publicada através da portaria 2488 e em setembro do ano passado ela foi novamente redigida. Né? Os conceitos principais, os conceitos fundamentais não foram perdidos, mas algumas coisas tiveram que ser mudadas, porque assim, a atenção básica, na verdade, ela vem se reformulando, mas alguns conceitos são mesmo, isso a gente queria resgatar aqui para vocês. Esses conceitos, eles são importantes, às vezes fica uma coisa muito dura, muito gestada, ficar vendo portaria, ficar vendo lei, mas é importante porque todo o processo de mapeamento que a gente não faz porque a gente acha que tem que ser assim. A gente faz porque tem bases legais, tem documentos orientadores que norteiam a gente e dizem para a gente como é que deve ser feito. Então, um dos fundamentos legais para esse processo de remapeamento, de territorialização, está fundamentado na Política Nacional de Atenção Básica, que, como eu disse para vocês, ela foi publicada novamente o ano passado, especificamente em 21 de setembro de 2017. Está novinha, né? Vai fazer o ano daqui a 2 meses. E essa política traz que a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, que assim, quem é das mais antigas lembra que ela não trazia isso. Aí ele já traz esse conceito reformulado e ampliado, já na perspectiva da gente tentar integrar cada vez mais as ações da atenção básica com as ações de vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido. Aí a gente já destaca território definido, ou seja, aquilo que foi desde o início. Para eu desenvolver as minhas ações de atenção básica, quer seja numa equipe de atenção básica, quer seja na equipe de saúde da família ou numa equipe de agente comunitário de saúde, eu preciso ter um território definido. Pode passar, Paulinho. Essa mesma política, ela traz também esse processo de territorialização com uma das diretrizes. São várias as diretrizes, vínculo, corresponsabilização, são vários. E uma das diretrizes é o processo de territorialização. E o que é territorialização? Essa palavra grande que às vezes é até difícil de dizer. É você definir o território de responsabilidade de cada equipe, e essa equipe ela deve conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da comunidade, considerando diferentes elementos para a cartografia, que é aquele conhecimento mais amplo que a gente tem que ter com o território, né, relacionado com fatores ambientais, históricos, demográficos, geográficos, enfim. Importante refazer ou sempre complementar a territorialização sempre que necessário, já que o território é vivo. A gente também precisa lembrar disso. Vocês estão fazendo esse processo agora, essa territorialização no município de vocês agora, e pode ser que daqui a 1 ano vocês precisem refazer, daqui a 2 anos a gente precisa refazer. A gente, enquanto ser humano, em geral, a gente tem resistência à mudança. Desde quando eu tomei posse do meu concurso aqui do município, que eu sou do bairro de... Como foi o bairro que deram exemplo? Patos. Eu vou falar só de Patos, porque foi o bairro que eu aprendi. Eu sempre fui da equipe de Patos, eu sempre peguei essa mesma rua, né? Eu já conheço todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo. E a gente, enquanto ser humano, é isso. A gente é apegado mesmo, a gente é resistente a mudanças, mas a gente precisa lembrar disso. O território é vivo, ele se modifica. As necessidades não são mais a mesma e, principalmente, o território não é mais o mesmo. As cidades, elas vêm crescendo, vêm aparecendo conjuntos habitacionais populares de uma hora para outra, né? Vem chegando assentamento, vem chegando invasões, enfim. Isso tudo que vocês conhecem com muito mais propriedade do que a gente. Então, a gente precisa estar aberto a esse processo de mudança. E esse processo de que eu não vou fazer o remapeamento hoje
e pronto, só daqui a 10 anos. Eu preciso estar sempre olhando para o meu território, eu preciso estar sempre mobilizando e sempre no processo de desapegar, né? Essa portaria também traz a descrição do que é o que deve ser esse território adscrito, né? A gente trouxe até aqui embaixo o que significa a palavra adscrita. Quando a portaria diz que o meu território tem que ser definido e tem que ter uma população adscrita, o que significa essa palavra adscrita? Adscrita quer dizer ligado, quer dizer submetido. Então, é uma população que está ligada, que está submetida, que está vinculada a uma unidade de saúde. Então, essa população que está presente no território da unidade básica, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre equipes e população. Ou seja, o vínculo que também não pode ser perdido. Vocês continuam sendo o que desde o início se propôs que fosse. O agente comunitário é o elo, é quem faz a vinculação entre a comunidade e a equipe de saúde. E tem uma mudança, uma alteração agora nessa nova política em relação à quantidade de pessoas que essas equipes de atenção básica, elas devem atender. Então, essa nova política traz que essa população adscrita, esse território definido, por equipe de atenção básica e de saúde da família, deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas. Como é isso, Lívia? Eu tenho que ter no mínimo 2.000 para eu montar uma equipe, eu tenho que ter no máximo 3.500. Isso, gente, é uma população limítrofe, é de 2.000 a 3.500. Pode passar de 3.500? Não deveria. Mas se não tiver outra situação, outra condição, pode passar? Vai passar, até o município se organizar e ampliar uma outra equipe para cobrir o excedente. Por que é essa população? Isso surgiu da onde? É da cabeça de quem? Quem foi que escreveu isso? Por que veio esse número? Nada do que é publicado pelo Ministério, gente, ele é feito aleatório. Tem estudos, isso aí é o cúmulo de mais de 10 anos de saúde da família, né? Isso aí tudo são estudos que mostram, que diz que a média ideal para que uma equipe dê conta de acompanhar, a média de população é essa, é que seja de 2.000 a 3.500. Vocês lembram que iam até 4.000? Vocês lembram disso? O silêncio quer dizer o quê? Que não lembra? Sim ou não? Pronto, a gente podia formar uma equipe de saúde da família com a população de até 4.000 pessoas. Então, isso reduziu. Isso foi um fator positivo, claro, porque se eu tenho uma população menor para eu acompanhar, eu vou conseguir assistir com mais qualidade. Mas em relação à quantidade de pessoas que cada agente comunitário tem que acompanhar, se manteve a mesma. A gente trabalhou muito na lógica de família. Lembra o que eram famílias? Eram 150 famílias por agente comunitário. Mas já tem um tempo que o Ministério recomenda que não é mais por família. Eu tenho que ter um contingente de pessoas. Porque às vezes eu tenho uma família com uma pessoa só, mas também eu tenho na mesma rua uma família com 10, 12 pessoas. Então, por conta disso, o que as normas legais recomendam é que cada agente comunitário acompanhe no máximo, olha lá, não ultrapasse 750 pessoas. Sim, Lívia, eu tenho 800. O que é que eu vou fazer? Muita calma nessa hora e a gente vai tentar ver o que a gente vai conseguir fazer, tá? Do mesmo jeito que tem gente que pode estar com 800, eu acho que aqui ninguém ultrapassa, não. Ultrapassa, Nicole? Tem alguém que está ultrapassando? O que acontece é, na maioria das vezes, é áreas com agente comunitário com poucas pessoas, mas não significa dizer que é porque ele pega só uma rua. Às vezes ele tem poucas pessoas, mas é porque o espaço, a extensão territorial é grande. É zona rural? Pronto, principalmente quando é de zona rural. Ah, você pega só o seu Antônio, 200 pessoas, mas olha o quanto o seu Antônio percorre para acompanhar essas 200 pessoas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A questão da distância, do território, da dimensão do território geográfico, enfim. Mas esses princípios, assim, a gente não pode fugir.
eu tenho que montar uma equipe com a população em média de 2.000 a 3.500 pessoas no máximo, e eu não posso estar ultrapassando de 750 pessoas para ser acompanhado por cada agente comunitário, tá? Novamente eu repito, a gente está trazendo esses conceitos legais, porque com base nesses conceitos que a gente vai tentar ajudar vocês nessa reorganização, viu? Podem interferir se vocês acharem que devem, viu? Podem fazer pergunta, fazer qualquer interferência. Outra coisa que é importante resgatar para vocês é que essa nova política também traz de que a atribuição em relação a esse processo de remapeamento e retroalização não é exclusiva da enfermeira da equipe e não é exclusiva do agente comunitário. Quantas enfermeiras estão aqui das equipes? As enfermeiras. Então não estão todas, Nicole? Não são 8? Tinha que ter 8? Está todo mundo? Pronto. E tem gente, o pessoal do NASF, né, que eu já estou vendo. Então, assim, não é atribuição exclusiva da enfermeira e do agente comunitário. Esse processo de remapeamento tem que ser discutido com toda a equipe. A gente sabe que dificilmente a gente viria numa oficina dessa o profissional médico. E é uma pena, porque ele é integrante da equipe, ele também deveria estar participando. Os dentistas, os técnicos de enfermagem, enfim. Aqui na oficina a gente nem fez o convite para todo mundo, né? Porque a gente também ia ficar muito mais difícil facilitar, fazer esse processo de discussão com um grupo tão grande. Mas esse momento de levá-la para a unidade, de rediscutir, tem que ser discutido com a equipe inteira, viu, colegas enfermeiras? Não fiquem centralizados, né? Só em vocês. Não é que a gente centraliza, é a própria equipe mesmo que já tem esse hábito. Enfim, mas assim, lembrando do que a portaria diz, é um processo que todas as pessoas da equipe têm que estar envolvidas. O que é que a portaria, a política, né? A portaria 2436, que por onde foi publicada a política de atenção básica, diz que são atribuições comuns a todos os profissionais que atuam nas equipes de atenção básica. Que seja participar do processo de territorialização e mapeamento da área e manter atualizado o cadastro das famílias e dos indivíduos no sistema. Então, assim, a gente sabe que o processo de cadastramento, de ir lá, cadastrar, né, na ficha individual e na ficha domiciliar, é atribuição, sim, do agente comunitário de saúde. Ainda é do fazer dele, que vai na área e que cadastra. Mas o processo de manter atualizado isso, todo mundo na equipe tem que estar ligado nisso aí. Não é só o agente comunitário de saúde. Tá? Outras bases legais que é bom a gente resgatar a Lei 11.350, a gente até conversou um pouquinho com o secretário, com o Nicole, que é a lei que foi publicada em 2006, que os agentes mais antigos eu acho que devem lembrar, que é a lei que traz a criação do cargo de agente comunitário de saúde. Essa lei não foi revogada. Oi? Pode falar, pode perguntar. Essa lei 11.350 de 2006 é a lei federal que publica a criação do cargo de agente comunitário de saúde. É quando cria, né, o cargo de agente comunitário de saúde. Ela não foi revogada, ela foi, como vocês estão dizendo, alterada. Já saíram 2 outras novas publicações que reiteram essa lei, que é... Vocês são demais, tudo na ponta da língua, muito bem, essa aí, é 13.595. Ela teve uma publicação em janeiro desse ano e uma publicação em abril desse ano, mas não revoga 11.350, né? Outra coisa que a gente tem que respeitar muito também, a gente até falou com o Nicole e também com o secretário, que nesse processo de remapeamento não são só essas leis federais que a gente tem que seguir. Vocês são servidores municipais, então tem as leis federais que norteiam a gente, mas vocês também têm que seguir o estatuto do município, né? O estatuto de servidor municipal e também o edital do processo seletivo que vocês fizeram parte. Então, assim, tudo isso a gente tem que considerar. Não é só as leis federais, todas essas coisas a gente tem que se preocupar. Então, voltando para os conceitos de territorialização. Então, territorialização em saúde. Esse processo que se propõe a delimitação de áreas de modo a configurar a realidade de saúde dos diferentes conjuntos populacionais existentes. Né? Eu vou delimitar essa população adscrita como a Política Nacional de Atenção Básica diz, sempre considerando o processo do vínculo.
A gente trouxe também um conceito para vocês de cartografia, porque é um conceito muito utilizado também quando a gente fala de territorialização. Quando eu falo em território, eu falo de delimitar uma área. E quando eu falo de cartografia, é muito mais do que delimitar uma área. Quando vocês, por exemplo, fazem um levantamento da área de vocês, vocês não contam só casas, vocês não contam só pessoas. Vocês olham, por exemplo, algumas condicionalidades de saúde. Quantos são hipertensos, quantos são diabéticos, quantos são gestantes, quantos são crianças menores de 2 anos, quantos tuberculosos, quantos rancênicos. Então, vocês fazem um desenho não só de quantidade populacional, mas vocês olham outros aspectos. Quando você passa a olhar esses outros aspectos, a gente diz que você está fazendo uma cartografia do seu território, você está trazendo um olhar mais amplo. Então, é desenhar um panorama sempre mutante dos aspectos que compõem a dinâmica de uma comunidade. Essa cartografia ela auxilia na construção de uma análise que relaciona aspectos culturais, econômicos, sociais, sanitários, epidemiológicos e não só os aspectos demográficos. Quando eu cheguei aqui, eu fui perguntando a Renato, que é da base que conhece. Renato, como é a história de Teofilândia? Aí ele foi me dizendo, Teofilândia era distrito de Serrinha. De que vivem as pessoas? As pessoas têm emprego público, têm minério, né? Tem o minério, tem a questão da agricultura, enfim, assim, a gente vai fazendo o desenho do município. E tudo isso vocês, como agente comunitário, conhecem muito bem. E todos esses elementos, eles são importantes. Não é só a casinha em si, aquela rua. A gente tem que fazer esse movimento, né, de olhar a questão demográfica, mas tem que ter um olhar muito mais amplo do território. Quando a gente olha de uma forma mais ampla para o território, a gente faz uma cartografia do território. É isso que quer dizer essa palavra. E os mapas? Os mapas é imprescindível. O processo de territorialização sem mapa não é processo de territorialização. A gente, enquanto diretoria, a gente visita muitos municípios e a gente fica muito triste porque, por exemplo, se a gente visitou os municípios em 2016, a maioria das equipes que a gente chegava não tinha um mapa. Não tinha um mapa da área. Ou então era um mapa de 10 anos atrás, quando abriu o PSF. Aí o ano passado, porque foi o ano de PEMAC, todo mundo achou que o mapa era importante, né? Então todo mundo correu para poder fazer o mapa. Então assim, o PEMAC, ele é de fato um programa que é indutor de mudanças, mas mapa não é uma coisa que é um programa do governo federal que tem que dizer para a gente que é importante fazer. Mapa é um fazer diário nosso. E a gente trouxe assim 2 conceitos de mapas para vocês, o mapa estático e o mapa dinâmico. Então assim, antes da gente ler o conceito, mapa estático é aquele mapão que eu tenho que ter lá. Eu tenho tantas quadras, tantas ruas, o meu bairro é dividido geograficamente dessa forma. É o meu desenho. Mas esse mapa, mesmo ele sendo chamado de estático, ele não é 100% estático. Por quê? Porque o território, como a gente viu bem no iniciozinho aí dos conceitos, ele é vivo. As ruas mudam, né? A geografia do bairro, ela também muda. Então, assim, é estático, teoricamente, mas a gente sabe que não é 100% estático. Então, eu tenho que ter esse desenho, esse mapa que é chamado de estático, que é o desenho da geografia do meu bairro, das minhas ruas, com a delimitação de quadra, com a identificação de todos os pontos que eu tenho lá, quantas unidades de saúde eu tenho dentro daquele bairro, quantas escolas eu tenho, quantas creches, quantas igrejas, tudo isso eu tenho que ter. Mas, além desse mapa chamado de estático, pode passar, Paulinho, por favor. Ela, Ana Paula, está lembrando de uma foto importante, né? Que esse mapa a gente sabe que a recomendação é que ele fique visível para a população. Então, geralmente, quando a gente chega na unidade, tem um mapinha lá visível, né? E o mapa dinâmico, que é um mapa construído com base nesse estático. O que é um mapa dinâmico? É quando eu trago outras informações a respeito daquela comunidade. Está meio distorcidozinho aquela imagem que a gente colocou, mas quando a gente fala de mapa dinâmico, aqui a gente traz outros elementos além da delimitação de rua. Eu tenho um mapa estático, que é a minha delimitação de rua e de quadra, e eu tenho um mapa dinâmico, que é quando eu pontuo algumas coisas que são importantes. Por exemplo, o que eu falei. A quantidade de creche, de escola, onde que eu tenho uma rua que tem uma incidência maior de violência, porque eu sei que naquela rua
tem um ponto de tráfego, onde que eu tenho um esgoto a céu aberto, onde que eu tenho pocilgas, onde que eu tenho um lixão, enfim. Esse mapa é dinâmico. Aí isso a gente organiza no nosso município de acordo com da nossa forma, né? A gente dá a nossa cara. Algumas pessoas botam um mapa, por exemplo, estático, aquele mapa da geografia, e por cima põem um plástico, alguma coisa assim, que vão identificando. Outros não, fazem um mapa só, e vão botando alfinetes, vão botando alguns adesivozinhos, enfim. Independente da forma como eu organizo, esse mapa tem que estar o tempo inteiro sendo atualizado. Eu tenho que estar atualizando esse mapa para estar o tempo inteiro com o olho vivo no meu território, para ver o que é que mudou, o que é que acrescentou. Esse outro mapa, ele não deve estar visível para a população, porque às vezes podem ter questões que a população vai se assustar, vai ter preconceito. Então, esse outro a gente deixa só para a equipe conhecer. Onde tem uma maior incidência, por exemplo, de crianças que tiveram problema com relação à síndrome do Zika vírus, né? Onde tem mais hipertensos, onde tem mais acamados, né? Que problemas, onde tem o lixo a céu aberto, que outros problemas, porque a gente deve olhar para esse mapa para planejar as nossas ações. O que é que a gente vai interferir, aonde a gente vai intervir, onde tem problemas de incidência maior para a gente intervir de uma forma diferente. Vamos lá, seguindo. Pode passar esse problema, porque é bem relacionado com outro. Outra coisa que a gente não pode perder de vista é que são os instrumentos que vocês preenchem, né? Vocês trabalhavam há muito tempo com as fichas A, que é a ficha que fazia o cadastro do domicílio, da família das pessoas, trabalhavam com as fichas C, né? Que tinha a ficha da criança, da gestante, do hipertenso e do diabético, e hoje vocês estão trabalhando com os formulários diferentes, são os formulários do ESUS. Muito mais trabalhosos, né? Mas quando vocês tiverem um PECzinho funcionando, como é que está o PEC aqui, Nicola? Parado, todo mundo está no CDS, só usa o PEC para transmitir, né? Mas quando vocês tiverem o PEC de fato funcionando, vocês vão ver como é importante essa utilização dessas fichas e como vai mudar o processo de trabalho de vocês. Vocês sabem o que é PEC, não sabem? Gente, se a gente vai falar no sigla, prontuário eletrônico cidadão, né? A gente está utilizando agora o CISAB por via ficha CDS, que é aquele consolidado de dados simplificados, através das 7 fichas, são 7 fichas, né? 7 fichas mais ou menos que vocês trabalham, mas é uma etapa, vamos dizer assim, preliminar, que na verdade o objetivo é de que ninguém use mais as fichas e tudo seja feito via prontuário eletrônico, que tem muitas críticas, e a maioria das críticas são porque as pessoas de fato ainda não viram funcionar como ele se propõe. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu já tive a oportunidade de visitar município que está com o PEC funcionando e muda de fato o processo de trabalho da equipe, porque ele traz muito mais agilidade. Enfim, mas são as fichas que vocês estão trabalhando. Aí a gente traz de novo a importância do preenchimento dessas fichas. A gente até pediu a Nicole para ela imprimir os relatórios, ela imprimiu. Que depois em equipe a gente queria que vocês analisassem esse relatório para vocês fazerem críticas mesmo ao preenchimento dessas fichas, como é que estão. Mas nesse processo de cartografia também é importante trazer esse outro olhar, além dos pontos, né, de risco, das vulnerabilidades do território. A cartografia também é importante você trazer outro desenho da comunidade. Por exemplo, eu vou deixar você falar, Vânia. Do perfil demográfico, né? Qual é a faixa etária, qual é o sexo que mais prevalece naquele território. Tem lugares onde tem aglomeração e que não tem. Por que é importante a gente atentar para a aglomeração, né? Qual é o perfil epidemiológico? De que aquelas pessoas estão mais adoecendo na minha comunidade? Onde que elas estão procurando primeiro atendimento? Elas de fato vêm primeiro na unidade de saúde, na unidade básica ou vão para o hospital? Aqui tem quantos hospitais, Nicole? É municipal? Ou estão indo mais para o hospital? Por que estão indo mais para o hospital? Então, todo esse desenho é importante que seja feito nesse processo de cartografia. Você quer falar? Só para lembrar, assim, é importante a gente estar registrando esses dados. O que a gente pode levar para vocês? Relatório. Exatamente, para a gente olhar no relatório e dizer assim, isso corresponde ao que eu vejo, né,
Paula tocou num ponto importante com Lívia. relação à cobertura vacinal. Deixa eu falar aqui rapidinho, aproveitar Sim. esse, né, que a Ana Paula falou. Ela disse, então, onde a gente tem que colocar mais força. Aí eu só reforço aqui mais uma vez, porque quando, por exemplo, eu estava na unidade de saúde, que a gente está preenchendo, né, estava realizando consolidado e tem lá usuários de drogas, a maioria dos agentes comunitários ficam com receio e colocam 0, nenhum. Só que assim, só para reforçar que esse dado não vai ser divulgado por aí, não vai ter problema nenhum para o agente comunitário de saúde, é só o que a Ana Paula acabou de dizer. É para que, eu não vou dizer, por exemplo, Iraildes tem 20 usuários de droga, então assim, isso vai ser divulgado e vai ter algum problema para Iraildes? Não. Isso é para que a gente possa colocar mais força e mudar aquela realidade, tentar fazer algum trabalho, né, educativo, nas escolas, para a gente ver onde tem esse foco, né, para que a gente tente mudar aquela realidade mesmo. Então, assim, para que vocês não fiquem com medo de colocar, porque a maioria coloca 0, e a gente sabe que tem muitos casos de usuários de drogas. E às vezes a gente fala de droga e a gente só pensa em droga ilícita, né? É crack, é maconha, mas a gente esquece que a bebida alcoólica é um dos maiores problemas de saúde pública, né? E tem muitas pessoas, principalmente jovens, que são dependentes de bebida alcoólica. E a sociedade da gente estimula. Se a gente está feliz, a gente bebe. Se a gente está triste, a gente bebe. Tudo a gente bebe. E a gente não vê como um problema. Então é importante a gente saber disso para poder ver se de repente a gente tem que fazer um trabalho mais incisivo com relação a substâncias psicoativas, que é o que a gente chama de droga, naquela comunidade. O alcoólatra, nós, acho que todos os agentes aqui, eles colocam lá a quantidade de alcoólatra. É fácil cadastrar o alcoólatra. Agora, a pessoa que usa droga, essas perguntas a gente não vai, eu mesmo não vou fazer. Eu não vou correr um risco de fazer essa pergunta. Eu posso até colocar, enviar que tem tantos ali que eu conheço que tem, eu sei. Mas eu colocar, perguntar na hora de fazer o cadastramento do SUS, se você usa droga, eles nunca vão dizer. A lista que é o álcool, eles vão falar que sim. Agora a droga em cima com essas outras coisas aí, eu vou morrer lá na frente. A gente, assim, vocês sentem, vocês sabem aonde vocês podem ir e aonde a gente não pode. A gente pode estar sensibilizando e até no momento de fazer a pergunta, colocar, olha, essas informações, elas são sigilosas. Ninguém vai saber que o usuário, a pessoa da casa X, né, faz uso de uma substância ou de outra, né? Mas a gente faz as perguntas, são perguntas de praxe para todos, porque a gente quer poder ajudar a população de que forma que a gente pode melhorar as condições de saúde. Se você sentir que ainda assim não se sente muito à vontade, seguro, pela questão de segurança, aí a gente também não vai insistir nessa questão. Mas aí é que está o problema. Essa pergunta é obrigatória, porque ele já está lá na folha da coisa. Aí a gente pergunta, mas ninguém deles vai dizer que... Eles não vão assumir. Ninguém vai dizer assim, não, eu uso. Não. O álcool até que sim, mas outra droga, maconha, outra coisa... Você não vai obrigar ninguém a responder todas as perguntas. A gente sensibiliza e mostra a importância das respostas, né? Para uma questão de cuidado com a saúde. É muito importante. Agora, quem vai ter coragem de fazer isso? Eu vou tentar. Como? Eu vou morrer lá na frente. Mas, gente, o cadastro, ele tem que ser sempre atualizado. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Porque eu quero Pode ser se eu tivesse... Ele responde, o alcoolismo, ele responde fácil. Mas usar de droga, não. E porque a droga Pronto. não. Você, a princípio, pode colocar lá que não. Mas tem que atentar para isso. Eu fiquei sabendo, ou eu soube... Eu tenho as minhas informações, vocês conhecem as fontes de informações de vocês. À medida que vocês ficam sabendo, esse cadastro tem que ser atualizado. Mesmo que ele não tenha referido, eu sei que naquela casa, naquela família, tem de fato um usuário de droga, que ele não vai se admitir assim, ele não vai verbalizar isso, mas eu tenho conhecimento. Aí você vai e atualiza o cadastro. Isso, e a gente... Sim, eu estou entendendo. E eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque de fato é difícil você abordar a pessoa e perguntar. Primeiro que a abordagem é difícil e segundo é que presumidamente a resposta vai ser negativa. Não, eu não uso. E a gente pede especificamente para que nesse cadastro, quando a enfermeira está fazendo consolidado, nesse relatório de visita mensal, né? Então que vocês informem. Eu estou vendo aqui que a linha até tirou, mas eu vou pedir para que ela reinclua. Então, assim, porque é importante a gente saber
desse dado, né, da quantidade de usuários de drogas que a gente tem aqui, é nossa. Então, assim, é por isso, né? Ele falou dessa questão da ficha do SUS, mas nessa ficha aqui nossa, a gente precisa ter conhecimento desse dado. É porque a gente está gravando, sempre grava isso. Antes de fazer as perguntas, a gente deve estar informando, olha, eu vou fazer uma série de perguntas, que são perguntas de praxe para todos, até para ele não achar que ele está fazendo uma pergunta para mim com relação à droga, porque ele já sabe que eu faço algum tipo de uso, né? Então ele está querendo entrar na minha semana, como às vezes eles falam, né? Mas assim, se você coloca, olha, essas perguntas são perguntas de praxe que nós fazemos para todas as pessoas, no sentido de ajudar a comunidade, né, com relação aos problemas de saúde. Então, assim, são coisas que ajudam um pouquinho a quebrar, às vezes, a resistência das pessoas. Vocês, assim, quando vocês ocupam o cargo de agentes comunitários, é pelo vínculo que vocês têm com a população. É uma relação de confiança. Então, acho que vocês têm que mostrar que tudo aquilo que vocês fazem ali é pensando no bem-estar da população, né? É pensando na saúde daquela população. Eu sou Maria José, faço parte do PSF de Limeira. E nesse cadastro, até porque quando a gente vai chegar nessa pergunta, a gente já fez várias outras. Então, assim, a gente vai deixando a pessoa mais à vontade, a gente vai ganhando a confiança, a gente vai conversando com a pessoa. Na minha área, eu não tenho resistência. Eles me falam que usa e que faz o trabalho porque não tem uma outra coisa para fazer e aquela coisa. E aí entra a parte de orientação. Nunca tive resistência nesse sentido, né? Assim, às vezes eu falo logo assim, eu não estou aqui para condenar, eu estou aqui para ajudar, né? Então eu já vou quebrando logo a resistência ali, aquela coisa, dando confiança para ele. Até porque a gente é igual um padre, né? Um pastor contou para a gente não vai sair contando para ninguém. Então é isso aí. Sempre tem que ganhar a confiança da pessoa. Essas são experiências diferentes, né, gente? A gente sabe que mesmo seja numa cidade que não é tão grande, cada bairro tem uma realidade, cada bairro tem um perfil de comunidade, né? As relações entre o agente e a comunidade diferem do perfil do agente, da comunidade, enfim. A gente sabe de todas as especificidades. Um outro aspecto também que eu observo em relação a muitas dúvidas no preenchimento do consolidado é em relação à parte das deficiências. Porque geralmente, de forma geral, as pessoas quando vão quantificar esse dado lembram apenas da deficiência física. Só que aí a gente deve atentar que tem pessoas que têm deficiências intelectivas, visuais, auditivas, a deficiência mental, né, que vem na outra parte. Aí existe muita dúvida em relação a isso, porque geralmente só é computada a física. Pronto. E as outras acabam sendo, de certa forma, subnotificadas. Sim. É a importância daquilo que a gente já trouxe aqui, até mostrou no que diz lá a portaria, né? Esse cadastro, gente, ele tem que ser constantemente atualizado. Eu preenchi a época dizendo que naquela família, naquela casa, ou o cadastro individual de que não tinha nenhuma deficiência, mas eu identifiquei após, como ela está falando ali, uma outra deficiência, ou identifiquei depois do cadastro uma deficiência. Aí eu tenho que estar sempre atualizando, sempre atualizando. Pode falar. E lembrando que, assim, por exemplo, alguns transtornos mentais, as pessoas não nascem com eles, elas podem adquirir depois. Uma das questões é por uso de substâncias psicoativas, que elas podem desenvolver uma esquizofrenia, né? Qualquer outra questão. Então, assim, é importante a gente estar atualizando, como Livinha falou, porque às vezes a pessoa antes não tinha e depois passou a ter. E como você falou, a questão de às vezes não compreender bem o que está lá. Eu estava dando uma olhadinha aqui também nas fichas e a gente viu que a questão da autodeclaração com relação à questão de gênero, né? Masculino ou feminino. Tem muitos lá que não colocaram em uma equipe que a gente observou aqui. De repente, será que a gente não está sabendo como abordar, como perguntar, está constrangido com relação a isso? Então é importante a gente estar discutindo isso nas equipes, né? Se ou os agentes comunitários não estão sabendo como abordar, não estão sabendo explicar direito, não estão compreendendo bem a pergunta, então se não compreendeu, a gente discute em equipe como fazer, né? Como está fazendo a pergunta para o usuário, até a gente entender mesmo o que é aquilo. Problema de saúde mental nessa ficha, né? Quando tem lá a pergunta.
É a mesma coisa. Então, os agentes comunitários têm dúvidas e perguntam a gente também às vezes fica com um pouco de dúvida, porque assim, então eles perguntam, são aqueles usuários que vão para o CAPES ou são os que usam os medicamentos, né, psicotrópicos, enfim. Aí fica aquela questão. Eu disse, então a partir do momento que ele está usando esse medicamento, o médico passou por algum motivo, por exemplo, por algum transtorno de ansiedade, aí a gente acaba colocando como problema de saúde mental também. Eu queria pedir para vocês que esclarecesse isso, por favor. Olha, essas dúvidas com relação à questão de saúde mental, que às vezes a gente não sabe se coloca, se não coloca, vocês têm NASF aqui, não tem? A gente pode pedir um matriciamento da equipe do NASF para poder estar discutindo essas questões também. O NASF tem psicólogo? Então. A gente estava conversando isso mesmo, né? Porque eu entendi a dúvida de Ludmila assim, de como é que vai identificar o caso, não é isso, Lud? Para preencher o relatório, não é isso? Eu entendi a dúvida assim, porque tem os casos, né? Então, como é que eu, como enfermeira, sei que aquele caso é um deficiente mental, era isso? Casos de deficiência auditiva, visual, intelectiva, não estão sendo quantificados da forma que deveria, entendeu? Está priorizando a deficiência física e haja vista que nós sabemos que as deficiências são múltiplas. Aí vem a questão também da saúde mental. Muitas vezes uma pessoa que tem um quadro de toque, de ansiedade, de depressão pós-parto, alguém que tem algum distúrbio de mental transitório, não está sendo também computado, porque às vezes a pessoa acha que só precisa computar quem faz uso de psicotrópico, quem tem um quadro de esquizofrenia, né, quem tem uma depressão moderada, grave. Então, essa questão ela tem que ser retroalimentada e a gente, de forma geral, tirar essas dúvidas, que são dúvidas não só dos agentes, mas dos enfermeiros, dos médicos, da equipe como um todo. É como se fosse uma orientação para quem faz esse tipo de identificação, ou a gente participar junto com todos os actos desse processo de matriciamento, né? De territorialização. É ir junto com eles ou é orientar eles para que eles identifiquem, né? No meu caso, eu sou fonoaudióloga. Então, assim, para identificar os casos que necessita de fono, né? Uma criança com atraso de fala, uma criança com uma troca de um som, né? Uma criança com uma dificuldade de aprendizagem na escola. Então, é orientação a esse profissional para que ele vá em busca disso e quantifique isso no seu território, não é isso? É isso. Aí já surgiu uma outra coisa que é bem discutida, que é o fazer do NASF, né? Que é bem polêmico isso. O NASF é só para fazer atendimento individual? É só para fazer atendimento em grupo? Como é que a equipe do NASF se comporta? Oi? Para todas as equipes, pronto. É isso que ela está trazendo. Então, assim, vocês é que vão decidir como é que vai ser. Existe a necessidade de alinhamento com vocês, agentes comunitários, de melhor identificar isso junto, por exemplo, uma profissional especializada como é uma fono, aí senta para fazer esse momento. O matriciamento, gente, é isso. O matriciamento ele não é engessado. Ele vai sendo feito de acordo com a necessidade. Numa conversa rápida aqui, vocês já demonstraram para a gente que vocês estão tendo uma outra dificuldade de entendimento, por exemplo, no preenchimento dessa ficha. Então, assim, no momento que a gente for sentando com as equipes aqui, foi bom, então, a gente ter trazido os relatórios, porque os relatórios que são produzidos por vocês vão olhar. A gente sempre discute isso com os coordenadores de atenção básica. Às vezes, as fichas elas não são bem preenchidas. Às vezes, as fichas elas não são atualizadas porque vocês é quem faz o trabalho duro de preencher, de coletar, não são retroalimentados. O que quer dizer isso? Eu faço, mas eu não sei nem como é que está aparecendo no sistema, eu nem tenho relatório disso, né? Muita discussão está sendo feita. Era bom na época do CIAB, quando tinha o SSA2, o PMA2, que eu me reunia com a minha enfermeira e ela vinha coletar e analisar os meus dados. Isso não foi perdido, isso não deve ser perdido agora com o CISAB, né? Se está se deixando perder, é falha nossa.
Nossa de quem? Nós mesmos que estamos atuando na equipe. Esse momento precisa ser conservado, né? É o momento de reunião com a equipe. Então, assim, no momento que a gente for chamando equipe por equipe, a gente dando uma olhada no mapa, a nossa proposta é de que vocês, enquanto equipe, se separem aí e deem uma olhada nesses relatórios de vocês, viu? Vocês analisem. A gente não trouxe os relatórios com o intuito de dizer se está certo ou se está errado. A gente trouxe porque a gente acredita nesse momento rico de vocês se reunirem enquanto equipes, para vocês olharem os relatórios que vocês estão produzindo para ver se é isso mesmo. A gente não imprimiu o nosso, não, a gente só trouxe ele no e-mail, né? Mas Nicole imprimiu de todo mundo, viu? A gente só vai assim, deixa eu só alinhar uma coisinha pra gente, porque assim, principalmente vocês que são da zona rural, que acho que tem horário para voltar, como é isso? Vai tranquilo. Pra gente não perder de vista. Essa parte teóricazinha que a gente trouxe aqui, eu acho que já acabou. Porque, na verdade, a gente trouxe como é que a gente pensou a organização e trouxe alguns instrumentos que a gente geralmente oferta. Mas vocês são mais organizados se vocês já têm os instrumentos de vocês. Nicole já trouxe para a gente que vocês já fazem, além da ficha do ESUS, vocês têm um banco paralelo, umas planilhas que vocês preenchem, né? Então, ela já trouxe isso para a gente. Então, assim, vocês já estão à frente. Aí, a gente queria só pactuar aqui. A gente faz essa rodona de perguntas, de conversa, de socialização. Aí a gente encerra esse momento e a gente vai, a depender do que você trouxer do mapa, a gente vai chamando equipe por equipe aqui para a gente dar uma olhada no desenho, no mapa, ver qual é a dificuldade de vocês. Enquanto isso, a gente queria pedir a colaboração de vocês, de que vocês não se dispersassem. A gente não vai chamar todo mundo para todo mundo olhar o mapa junto e todo mundo discutir junto. Esse momento vai ser por equipe. Enquanto uma equipe está aqui com a gente olhando o mapa, olhando o território, vocês que estão aí, a gente vai entregar uns textos para vocês lerem e vai entregar o relatório do CISAB para vocês analisarem. É de maio o relatório? Do mês de maio, né? Do último mês. A gente já está em julho, mas não estava disponível para a gente ainda o mês de junho. Aí, novamente, eu reforço. Não se disperse, não saia, fique aí. Olhem o relatório de vocês, na hora que vocês vierem, a gente já discute o que está acontecendo, se foi digitação, se foi dado que foi perdido, enfim. Aí a gente queria só esgotar esse momento agora. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Sim. Na questão da deficiência, como Ludmila bem colocou, todo mês eu tenho dúvidas. Então, eu acredito e eu acho, na minha opinião, que a gente precisa ter mais ações continuadas para que a gente possa se atualizar, que sempre está tendo muitas mudanças, principalmente na questão da vacina, que agora está sempre vindo vacinas conjugadas, e a gente tem dúvidas, a gente precisa estar se atualizando. A nossa coordenadora bem falou, a gente precisa estar a par sempre, para que a gente não venha trazendo essas dúvidas sempre. A gente chega na comunidade, tem uma certa deficiência de passar uma informação, porque às vezes a gente tem aquela dúvida. Então, na minha opinião, dessa forma seria bem melhor, para que a gente, entendeu? E existe uma lei que fala sobre tudo isso, e é muito importante a gente estar sempre revendo essas questões. Ela está aqui do meu lado, ela bem falou na estante sobre a questão. A questão da saúde mental, eu ainda tenho dúvidas, eu não sei se o NASF vai trabalhar com a gente, porque às vezes chega na casa, eles negam que tomam remédio do CAPS, a gente só vai saber quando a gente chega, acha na fila pegando remédio, alguma coisa assim, mas questão de informação, muitos se omitem. É só para complementar essa fala aí de Dorinha, e pedir apoio, né, às enfermeiras, aos médicos que não estão aqui, ao NASF também, porque assim, todo mês, eu acredito muito na educação, né, em saúde, então eu sempre me preocupo em fazer todo mês alguma coisa para os profissionais de saúde. Então, assim, não tem só gente comunitária, tem técnico, enfermeiro, auxiliar de serviços gerais, todo mês a gente está fazendo para algum grupo desses aí. A gente não consegue abraçar todo mundo. E aí eu peço o apoio das enfermeiras, como eu disse, do NASF, dos médicos, que que façam esses momentos dessas capacitações nas unidades de saúde, que se tiverem dúvidas, podem chamar a Aline
Inclusive, a Aline até pediu para, na reunião de vocês, agora dos agentes comunitários, participar, para falar um pouco com vocês. Eu vou pedir para ela abordar essas questões, dessas dúvidas que vocês citaram aqui agora, né? Vou convidar o NASF também. Mas, assim, a gente precisa mesmo desse apoio, porque é muito importante esses momentos e, infelizmente, nem todo mundo adere, mas a gente que está trabalhando com saúde precisa, né, estar se atualizando sempre, porque as coisas mudam muito. Sobre a questão de vacina, Dorinha, eu vou passar para a Rosana, né, para que ela faça mais reuniões com vocês sobre essa questão das mudanças das vacinas. Lívia ia falando no início da questão da cobertura da vacina, né, que aqui teve um problema, mas eu acho que depois você até encerrou a fala. Eu percebi que você falando alguma coisa de cobertura e depois encerrou. Realmente aqui está baixa a cobertura vacinal, mais baixa na teoria, porque a gente está com um problema, com deficiência na questão de digitadores, mas na prática a cobertura está alta. A Rosana tem lá todos os impressos e ela consegue passar isso para a gente. Então a gente está trabalhando bem na prática, mas precisa, o gestor não está aqui agora, mas ele também sabe disso, que precisa de digitador e de mais computador para que essa realidade mude. Olha, aí agora a gente tem que ver como é que vai fazer. O mapa chegou? Pronto. Aí a gente queria... Aí você que vai dizer qual é a equipe que a gente começa aqui. Sim. Então, pronto. Aí a gente vai começar aqui embaixo com a equipe do setor, é isso? Aí a gente vai entregar para vocês... Aí a gente precisa de vocês do município, porque essa parte aqui não dá para se reunir em círculo, né? Mas aí fora dá, não dá? Naquele espaço aqui? É pátio que chama ali? Pronto. Aí que vocês se agrupem. Só um pouquinho, deixa só a gente conseguir orientar vocês para não ter dispersão. Então, a equipe... Qual é a equipe mesmo que vem? Setor. A equipe setor vem para aqui para baixo com a gente. E as outras equipes vão se agrupar no espaço ali, onde a gente vai entregar para vocês os relatórios de vocês do CISAB e alguns textos que vocês vão estar em equipe lendo. Aí, assim, é aquilo que a gente já falou e vou repetir, para a gente contar com a colaboração de vocês. Enquanto a gente está cá, vocês estão sentados ali reunidos, aí a gente vai chamando as outras equipes, viu? Tem um pouquinho de paciência, porque, de fato, 8 equipes não é pouca coisa para a gente estar aqui conversando com vocês, viu? Esses textos vocês vão ler, são textos que falam sobre o processo de territorialização, de remapeamento, e a gente queria que vocês também olhassem os relatórios de vocês e fizessem críticas. Se é isso, se não é isso, viu? E a gente vai aqui se falando o dia todo, aí a gente vai se organizando. Qual horário que para almoçar, qual horário que volta. Aí Nicole já está dizendo que vai ter um lanchinho aí, é bom também, a gente também quer. Alô? Gente, minha sugestão é que primeiro vocês leiam e discutam os textos e depois vocês vejam o relatório de vocês. Esse relatório não deve ficar só para esse momento aqui, mas a gente deve criar o hábito de estar gerando o relatório e estar discutindo em equipe esses relatórios, porque eles vão servir para as nossas intervenções no território. O pessoal do NASF pode se dividir, né, nas equipes, cada um vai para uma equipe, e a gente pede que vocês ajudem a mediar essa leitura aí, e os enfermeiros também ajudem a mediar.